bem-vindos. Eu sou Roberta De Angelis, facilitadora certificada de Access e maestro, neste dia para conversar com vocês a respeito da classe avançada de Access Consciousness, o Fundamento. Esta classe traz uma infinidade de conceitos, ferramentas pragmáticas de expansão de consciência, processos verbais vários e específicos, processos corporais e uma infinidade de outras ferramentas para que cada pessoa presente possa destruir e descriar tudo aquilo que esteja enraizado há muito tempo no seu ser. Todos os pontos de vista fixos, crenças limitantes, julgamentos que a pessoa tenha a respeito de qualquer aspecto da vida que seja tratado durante a classe, como, por exemplo, questões de abuso que são muito frequentes na vida da grande parte das pessoas, e que não somente abuso, como as pessoas de forma comum entendem, como se fosse apenas abuso sexual, né? Abuso é algo geral. Existem diversos outros tipos de abuso, que muitas vezes a pessoa não se dá conta que passa por isso na vida. E quando você está num curso como esse, você se dá conta, você vê fichas caindo, percebe situações com maior clareza, para trazer à tona tudo aquilo que até então você julgava normal e que você simplesmente reconhece que, na verdade, era abuso. Situações de controle, situações de manipulação, situações de trauma e drama e de vitimização, são outros aspectos que a gente trabalha durante esse curso de 4 dias. Todos aqueles pontos de vista fixos que as pessoas criam, todas as barreiras, tudo aquilo que as pessoas impõem como um escudo para impedir todo e qualquer recebimento irrestrito, sem exclusão na vida. Tudo isso dentro desses 4 dias, a partir de todas essas ferramentas, é destruído e descriado para que a pessoa possa, a partir das horas, dos dias, permanecer e se perceber mais leve, como todo ser infinito é. A partir desses 4 dias, cujo pré-requisito para estar nesta classe é ter apenas uma classe de barras de Access, a pessoa que chega ao fundamento já com alguma musculatura da classe de barras, ela vem cheia de projeções, expectativas, muitas vezes, né? Do que vai ser esse curso, do que tudo isso pode trazer para a sua vida. E sim, todas essas ferramentas recebidas durante esse curso de 4 dias e utilizadas no seu cotidiano, para você mesma, para outras pessoas, pode simplesmente atualizar todas as escolhas que você tenha na sua vida. Não somente dentro da sua questão profissional, mas da sua questão de relacionamentos, da sua questão pessoal, na tua família, na tua saúde, no teu dia a dia, nos teus diversos relacionamentos que você tem, né? Relacionamentos amorosos, amizades, relação com seus colegas de trabalho, não importa. Essa questão de relacionamento é também trabalhada e muito dentro desse curso de 4 dias, nos quais você vai poder trabalhar a partir de processos verbais e ferramentas, tudo aquilo que você sempre pensou a respeito de relacionamentos e que, na verdade, não é bem assim.
Como seria você destruir e descriar os pontos de vista que você tem a partir de tudo aquilo que você comprou de sua família, de seus pais, de toda uma sociedade sobre o que são os relacionamentos e quanto eles são bons e maravilhosos para você e o quanto não são. Como tudo isso pode vir e estar na tua vida, na tua realidade, com muito mais facilidade, alegria e glória, sem qualquer tipo de ponto de vista, sem qualquer tipo de ponto, como nós chamamos e trabalhamos no curso, que chamamos de implantes distratores, sem qualquer tipo de ponto de vista limitante, que crie, na verdade, muito mais separação nos teus relacionamentos do que comunhão. Como seria você ter ferramentas pragmáticas de expansão de consciência para receber com maior comunhão pessoas na tua vida e não a partir da separação que muitas vezes é criada pelos relacionamentos, por tudo aquilo que isso gera com relação a julgamentos, com relação a todo tipo de separação que se faz à distância, quando um julga o outro, quando um muitas vezes escolhe mudar o outro, né? Concluir e definir que você pode, de alguma forma, mudar aquela pessoa que está com você. Verdade que podemos mudar toda e qualquer pessoa? Não. Mas muitas pessoas criam um relacionamento com a projeção e expectativa de que o outro, a outra, vai mudar. E aí, quando isto não acontece, ou quando existe uma pressão constante para que essa mudança aconteça, uma distância gigantesca, um abismo se forma entre essas duas pessoas. E aquilo que deveria ser comunhão, alegria, contribuição, deixa de existir. Ferramentas para lidar com muito mais facilidade e alegria dentro dos relacionamentos, temos dentro do curso do Fundamento de Axis, que é esse curso a partir da classe de barras como único pré-requisito que vocês podem vir e criarem a partir de todas essas ferramentas infinitas outras possibilidades para a vida de vocês. Muitas pessoas, quando eu comento do fundamento, mesmo vindo, né, da classe de barras, e que muitas vezes nós falamos nas classes de barras um pouco a respeito de consciência financeira, de criação de dinheiro, muitas pessoas dizem, mas Roberta, eu escolho fazer essa classe, mas e o dinheiro? É muito dinheiro, essa classe é cara, é muito investimento para 4 dias. O que eu vou receber de volta? O que eu vou ter de retorno se eu investir esse valor tão alto, no meu ponto de vista, numa classe de 4 dias? Bem, se você escolher investir em primeiro lugar e não gastar, porque não se diz gastar, e sim investir, se você escolher investir esse recurso para uma classe como essa, você receberá muito além daquilo que você projetou e criou de expectativa. Você receberá ferramentas simples para você poder mudar qualquer coisa que escolher mudar na tua realidade. Poderá utilizar dessas ferramentas para você atualizar todo e qualquer tipo de escolha que você tenha na sua vida. Poderá contribuir não só com a sua realidade, mas com a realidade de qualquer outra pessoa, da sua família, amigos, colegas, clientes, se você escolher utilizar dessas ferramentas como trabalho, e simplesmente mudar
contribuir com a mudança na vida de outras pessoas. E quando mudamos, contribuímos com a mudança na vida de uma pessoa, que seja, mudamos todo um planeta. Como seria você poder receber toda essa contribuição de todas essas ferramentas, sem qualquer ponto de vista fixo ou limitante, de que isto não é para você, de que isto é muito caro, de que você tem que primeiro fazer o recurso para que depois essa escolha se atualize na tua realidade, quando na verdade nós é quem somos os criadores de tudo e qualquer coisa na nossa vida. Não existe nada que seja mais forte do que a nossa escolha. E quando escolhemos, simplesmente isso é visto como uma ordem, quanticamente falando. E essa ordem, ela é acatada. Quando você escolhe, sem nenhum ponto de vista, de que você não é merecedor, de que você não pode, de que você não tem os recursos necessários e que você é pequeno, medíocre, um coitado, e que você depende de que algo extraordinário aconteça na tua vida para que daí você possa criar algo que jamais pensou ser possível na sua realidade. Quando você simplesmente destrói e descria esses pontos de vista, você escolhe. E a partir da tua escolha, tudo aquilo que é necessário acontecer para atualizar aquela escolha que você fez na tua realidade agora, acontece. Seja disponibilidade de tempo, seja disponibilidade de recurso, não importa. Você simplesmente consegue criar. Maria, você gostaria de fazer alguma pergunta? Maria? Maria, você está aí? Maria, eu? Sim, você é a Maria que está aqui conosco. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vi que você abriu o microfone, mas só ouvi cachorros. É, sou eu. Pois não? Não, querida, eu não quero fazer pergunta, não. Estou só ouvindo. Ok, então, por gentileza, fecha o seu microfone para não ter latidos no Zoom. Gratidão. Então, quando você simplesmente escolhe, você não tem nada que diga a você, eu não posso. Quantos julgamentos você evita de toda e qualquer pessoa? Evita receber para se manter igual a todas aquelas pessoas que não têm a mesma disposição de escolher como você tem. Muitas vezes, os julgamentos que nós percebemos de muitas pessoas, pessoas que muitas vezes a gente nem conhece e que percebemos esses julgamentos no nosso campo, esses julgamentos eles são percebidos como algo que nos limita, como algo que nos trava, como algo que nos impede de escolher. Quando nós usamos das ferramentas para simplesmente perceber que esses julgamentos não dizem respeito a nós e que simplesmente são daquelas pessoas, daquelas situações, de pessoas à nossa volta ou não, que não possuem a mesma disposição de escolher algo grandioso como nós temos a disposição de fazer, esse julgamento vem até nós. E se você não tem essa consciência de que isso não é teu, você se paralisa para não criar.
E tudo isso para quê? Para você continuar simplesmente naquele mesmo lugarzinho, igual a todas as outras pessoas, sendo tão igual quanto todas as outras pessoas que não criam nada para suas vidas, que pensam que aquilo que já possuem, aquilo que fazem de suas vidas, aquilo que criam, aquilo que já criaram já é suficiente e que não é preciso nada mais. Se você é alguém que escolhe mais para a tua vida, que não se satisfaz com aquilo que você já criou na tua realidade, seja algo de material ou de imaterial, que é um buscador, que sempre está à procura de mais e mais consciência e ferramentas para a tua vida e para contribuir com a vida de outras pessoas, venha para este curso. Este curso, o único requisito é que você tenha uma classe de barras. Se você não possui a classe de barras de Access, você pode procurar um facilitador perto de você para poder fazer esta classe e estar conosco no Fundamento, que será em Porto Alegre, de 7 a 10 de novembro. Quem está organizando toda essa criação para nós é a Daiane. Vocês podem entrar em contato com ela e vocês terão todas as informações necessárias para se inscrever e estar conosco. Quantas limitações e pontos de vistas fixos vocês guardam que, se não guardassem, que se pudessem destruir e descriar tudo isso, poderia atualizar uma realidade totalmente diferente para vocês? Quanto de tudo isso não diz respeito à realidade de cada um aqui e que vocês simplesmente, por falta de consciência, por estarem sempre num piloto automático, não têm a clareza de que isso diz respeito à realidade de outras pessoas? Tudo isso, todas essas ferramentas e toda essa consciência é trazida à tona, todo esse reconhecimento é a cada um dos dias do Fundamento trazido para vocês, para que vocês possam perceber tudo aquilo que até então não percebiam, de tudo aquilo que os limitava para não serem vocês. Quantos de vocês estão vivendo uma vida de selo de carta postal? Quantos de vocês vivem uma vida que, na verdade, não é a vida que gostariam de viver? Mas se encurtam, se diminuem para caber nas projeções e expectativas dos outros, para criar uma realidade que esteja sob o universo de outras pessoas, para que assim você não precise ser responsável por tudo aquilo que se passa na tua vida, por tudo aquilo que acontece na tua realidade, e sim ter a quem culpar, ter a quem acusar todo o tempo. Como seria? Se me permite. Oi, Daiane. Oi, posso falar? Desculpa te interromper. Essa questão de escolha, o que eu percebi muito é que traz a leveza, né? Porque antes eu entrava na decisão, computava e até chegar à conclusão de que aquilo era o certo. Se você puder trazer essa contribuição para as pessoas da escolha, que traz toda essa questão da leveza também, e que ela reafirma o ser infinito que a gente é, né, em relação a isso. Porque às vezes antes eu não tinha conhecimento que era uma escolha e uma decisão. Então, se você puder trazer mais informações a respeito disso, talvez seja uma contribuição para todos, porque essa escolha do fundamento é uma coisa bem especial para a vida de todos, né? Sim, sim. Quando você escolhe, e não há nada de mais forte que a escolha para cada pessoa, você simplesmente traz à tona aquilo que é a leveza para você. Quando você escolhe a partir das perguntas, como vocês todos recebem no primeiro curso, que é o curso das barras,
E as perguntas, como ferramenta grandiosa, ela traz a consciência e a clareza daquilo que muitas vezes até então a pessoa não tinha clareza. Quando você faz a tua escolha a partir daquilo que é leve para você, você simplesmente está honrando aquilo que é a leveza para o teu ser infinito, para você como ser. E o teu ser infinito sabe, como saber infinito que todos nós temos e que é maior do que cada um imaginamos, aquilo que será contribuição para nós ou não. Por isso, usamos perguntas, por exemplo, quando as pessoas precisam de maior clareza sobre o que escolherem ou não. Se eu escolher isto, seja o que for, por exemplo, se eu escolher esta classe agora, como será a minha vida em 5 anos? E quando você faz essa pergunta como ferramenta de Access, sem que você responda, você vai trazer à tona a consciência para você daquilo que te expande, daquilo que te esquenta o coração, daquilo que é leve para você e para o teu ser infinito, daquilo que é a verdade para você, ou não. E quando isso te esquenta, quando isso traz para você toda essa expansão, é a verdade para o teu ser. Independentemente de qualquer tipo de julgamentos, pontos de vistas fixos ou sabotagens que a nossa mente racional pensante coloca à tona. Quando você sai da tua mente racional pensante, você simplesmente dá espaço para que o saber, que é maior do que você imagina, venha e diga para você o que você deve fazer e o que não deve fazer. O que vai trazer uma contribuição gigantesca para você naquele momento da tua vida e o que não. Então, quando nós falamos de escolhas, escolhas criam a nossa realidade e não o inverso. Significa que, como seres energéticos infinitos que nós somos, a realidade é que está dentro de nós e não o contrário, certo? Não somos nós que estamos dentro dessa realidade. Algo que é infinito em tamanho não consegue estar dentro de nada. Significa que essa realidade, tanto quanto outras coisas quaisquer, estão dentro de nós. E a partir do momento que mudamos nossos pontos de vista, que escolhemos, criamos a nossa realidade. Por isso, todas as suas escolhas criam a sua realidade. E você, como ser criador de tudo e qualquer coisa na tua vida, você tem essa prerrogativa, você tem essa livre escolha de criar tudo e qualquer coisa na tua realidade. Todas as escolhas, todos os recursos, toda a disponibilidade, tudo aquilo que você escolher criar para a tua realidade, isso vem a partir da escolha que você faz, simplesmente. Eu escolho isso. Não importa o que seja preciso fazer. Quando você diz algo assim, você demanda de você. E quando você demanda de você, após ter feito perguntas e ter feito tua escolha, você traz à tona toda a força do teu ser infinito e a tua escolha se atualiza na tua realidade. Você sai de todo tipo de ponto de vista fixo. Você sai de todo tipo de julgamento, de todo tipo de trauma e drama e de pontos de vistas fixos, de merecimento, disso ser para você ou não, ou de qualquer outra questão que você tenha comprado como implantes ao longo da tua realidade inteira, principalmente de pessoas da tua família, para que você continue sob o universo deles, muitas vezes, sem você poder criar algo que você sabe ser possível,
mas que muitas vezes você se paralisa para continuar pertencente, tão igual quanto todas as outras pessoas com as quais você convive. Verdade que essas são escolhas suas, do seu ser infinito realmente? Você tem feito escolhas a partir daquilo que é a leveza para você? Ou você tem feito escolhas para receber reconhecimento e validação de todo tipo de gente? Em várias classes avançadas, o Dr. Denrier conversou conosco a respeito dessa questão de reconhecimento e validação. E, em primeiro lugar, você tem que se reconhecer e se validar, para que depois as pessoas, percebendo o quanto você se reconhece e se valida, possam daí te reconhecer, te enxergar, verem você e te validarem. Quanto você tem buscado disso tudo fora, aguardando validação, aguardando reconhecimento em migalhas, muitas vezes, das pessoas, em troca de não ser você. Quanto disso te encurta? Quanto disso te causa dor? Quanto disso te diminui ao ponto de você não se reconhecer mais? Como seria você fazer uma escolha diferente para, a partir de agora, criar a realidade que você sempre soube ser possível? O que mais é possível para a tua realidade que você jamais pensou ser? Que, se pudesse ser possível, atualizaria para a tua realidade algo diferente, jamais visto antes? Tudo que possa impedir isso são pontos de vista fixos, crenças limitantes, julgamentos e outras questões mais, como vários e vários implantes que você mantém como vitais, valiosos e reais, e que, quando você destrói e descria tudo isso a partir de ferramentas específicas dentro do curso do Fundamento, dia a dia, durante esses 4 dias, você se percebe mais leve. Você se percebe mais presente. Você se percebe mais consciente, sendo muito mais quem você é. E muito menos tudo aquilo que você era até o momento que você entrou no primeiro dia da classe. O que você pensa que isso pode trazer para a tua realidade? O quanto isso vale para a tua vida? Voltando àquela questão de valores, o que para muitas pessoas é um grande ponto de vista ainda nessa realidade, quanto valeria para você receber todas essas ferramentas para que você simplesmente pudesse mudar tudo isso com total facilidade, alegria e glória? Quanto isso vale para você? Existe um preço? Existe um valor? Ou é apenas escolha? Quantas escolhas você já deixou de ter na tua realidade para se encurtar e se alinhar e concordar com os julgamentos de outras pessoas que disseram a você que isto ou aquilo não era para você, que era muito caro, ou que você pouco merecia isso, ou que não, imagina, você não precisa fazer isto agora, espere mais um pouco, faça mais para frente. Quanto disso, na verdade, são projeções e expectativas vindas de outras pessoas que não têm a mesma escolha que você e que você compra como sendo real para a tua realidade e você se paralisa.
para não criar. Quantas vezes você já fez isso na tua realidade? Quantas vezes isso foi divertido para você a partir dos ganhos que você escolheu ter a respeito disso? Quanto você reconhece a respeito dos ganhos para não criar algo mais grandioso na tua vida? Que se você reconhecesse quantos ganhos você tem a respeito disso, poderia atualizar uma nova realidade para você imediatamente. A questão para você é o recurso? A questão para você é o dinheiro? Dinheiro nunca é o problema. O problema são os pontos de vista fixos e os julgamentos de cada um. Quando você simplesmente percebe que você é o criador de tudo e qualquer coisa na tua realidade, não há nada que te segure, não há nada que te pare. Não há julgamentos, projeções e expectativas de outras pessoas que possam dizer aquilo que você tem de fazer ou não. Apenas as tuas escolhas. Apenas aquilo que vem pela leveza do teu ser infinito. E nada mais. Então, se isto expande para você, se isto te soa leve, criar muito mais possibilidades para a tua vida, receber muito mais do que você jamais imaginou ser possível, o caminho passa por essas ferramentas do curso O Fundamento de Axis. Teremos essa classe em Porto Alegre de 7 a 10 de novembro. Então, se isto expande para você, se você percebe que agora é a hora de você sair dessa caixinha, de você sair dessa limitação da qual você mesmo escolheu fazer parte, mas que agora escolhe diferente, venha conosco para criar mais, com todos os que estarão presentes, com toda a contribuição que uns podemos ser para os outros, com todos os processos corporais, que são 4 processos presentes durante esses 4 dias, para você trabalhar todas as questões físicas do teu corpo, todas as questões que você traz de pontos de vistas fixos, crenças e julgamentos que você tranca no teu corpo, tudo aquilo que você imita, tudo aquilo que você mimetiza das dores e caminhos de outras pessoas para dentro do teu corpo e que sempre jurou ser seu, do teu corpo e que na verdade não é. Trabalhar na memória celular, trabalhar para manifestar e demanifestar tudo aquilo que diz respeito ao teu corpo e aquilo que não. Todas essas ferramentas vêm a partir desse curso do fundamento. E esse fundamento, assim como a fundação de uma casa, assim como a fundação da vida de cada pessoa, toda essa fundação de cada pessoa presente é trabalhada para que a pessoa possa se reerguer de uma maneira diferente, enxergando a realidade da sua vida de uma forma como jamais pensou ser possível. Para vocês que requerem ferramentas para atualizar recurso, façam perguntas. O que se requer para que eu crie, para que eu atualize os rendimentos necessários para esta escolha que eu já fiz? Vamos fazer um exercício agora, que é um exercício que chamamos de bola de energia, para que todos vocês possam simplesmente criar
e atualizar toda e qualquer escolha que vocês tenham na vida de vocês. Fiquem num local confortável. Fechem os olhos por alguns instantes. E criem uma bola, uma esfera, de qualquer tamanho, de qualquer cor, da forma como vocês desejarem. E para dentro dessa bola, coloquem toda e qualquer escolha que vocês tenham nesta vida. Não importa se material, imaterial, não importa. Toda e qualquer escolha. Escolha de classes que vocês desejam fazer. Escolhas de viagens, de trabalho, de saúde. Não importa. Para terem uma casa, um apartamento, um carro, qualquer coisa que seja escolha para a vida de vocês nesse momento. Coloquem para dentro dessa esfera. E lembrando que tudo é energia, assim como a física quântica já nos diz, e que a energia transforma a matéria. Imaginem quantidades imensas de energia vindo para dentro dessa bola. De todo esse universo gigantesco, cuja energia é inesgotável, fluindo para dentro dessa bola. Mais, e mais, e mais, e mais um pouco. Muito mais. Muito mais dessa energia que não se esgota para dentro dessa bola, na qual vocês colocam todas as suas escolhas. E quando perceberem que no corpo de vocês, o corpo já aqueceu, o coração já esquentou, o corpo já expandiu, façam o fluxo de toda essa energia de dentro dessa bola para fora, em direção a toda e qualquer pessoa que possa ser contribuição para atualizar todas as escolhas que você colocou dentro dessa esfera. Você pode fazer esse movimento, esse exercício, algumas vezes, e aí, a cada dia, de novo, e de novo, e de novo, você pode retirar escolhas, lembrando que temos escolhas a cada 10 segundos, então você pode mudar as suas escolhas que estão presentes dentro desta bola. Tirar, colocar novas, mudar tudo. E faça isso todos os dias. Você verá como todas as escolhas que você tem vão se atualizar da forma como você jamais pensou ser possível, da forma como você menos controlou o que poderia ser. Então, para vocês que escolhem muito mais para a sua realidade, façam esse exercício da bola de energia. Façam todos os dias sem moderação. A energia no universo é inesgotável, vocês não vão acabar com a energia. Vocês simplesmente fluam de todo o universo para dentro dessa bola. E de dentro dessa bola para fora, para toda e qualquer pessoa que possa ser contribuição para atualizar todas as escolhas na tua vida.
Márcia, bem-vinda! Beijo! Perguntas sobre o fundamento? Daiane, aquela pergunta que você fez a respeito da questão da escolha, você percebe se ficou algo mais claro para todos? Oi, Roberta. Sim, fica mais leve, dá até para a gente perceber o que é uma escolha e o que ela traz consigo, né? O que ela agrega para o ser infinito e que ela vem com essa leveza, sem nenhuma carga, sem nenhum peso, né? É uma escolha. Sim. E o resto, e o universo se movimenta. Exatamente. E aquilo que é pesado nunca é do ser infinito. Nunca. Aquilo que nos causa peso, aquilo que nos causa qualquer tipo de contração, não é de ser infinito. Ser infinito diz respeito à leveza. E quando você funciona a partir da leveza, você traz para você todo o reconhecimento e toda a consciência do saber que você tem, que é maior do que imaginamos, para a tua vida, para a tua realidade e para criar infinitas possibilidades de escolha que você jamais imaginou ser possível antes. Sim? Ok, eu pensei que você fosse fazer uma pergunta. Não consegui ler seu nome, Ellen. Pensei que você fosse fazer uma pergunta. Então, dentro desse curso, o fundamento, você pode esperar mudança. Muitas pessoas percebem as mudanças durante a classe, ao longo dos 4 dias. Muitas pessoas percebem isso após a classe. Vão percebendo aos poucos, vão percebendo ao longo das semanas, dos meses, conforme as situações vão se apresentando na vida, a pessoa vai se reconhecendo diferente, com escolhas diferentes das que tinha anteriormente. Reconhecendo que está lidando de forma mais fácil e muitas vezes de uma forma completamente diferente de como agiria antes de ter recebido todas essas ferramentas durante esses 4 dias. Como seria vocês poderem criar e atualizar infinitas possibilidades para a realidade de vocês, muito além do que toda e qualquer pessoa um dia já tenha dito para vocês que é possível? Quando qualquer pessoa nos diz algo sobre o que é possível ou sobre o que não é, as pessoas estão falando sobre elas mesmas, sobre aquilo que é possível e impossível para elas. Existe, então, o impossível? Não. Impossível é o ponto de vista de quem já fez 1, 2, 3 vezes e não alcançou aquilo que esperava. Isto é o impossível. Sim, Ellen? Mas quando você simplesmente sai desse ponto de vista de acatar tudo e qualquer coisa que as pessoas te digam sobre o que é possível ou não para você, você traz para si todo o teu potencial. Do que você pode, do que você não pode, mas a partir de você. E não a partir de projeções e expectativas de outras pessoas. Porque as pessoas vão escolher te parar.
Claro, quando as pessoas não têm a mesma disposição de escolher algo que você foi capaz de escolher, elas vão acabar com você. Elas vão querer matar a tua escolha. E como fazem isso? Te fazendo de errado. Te colocando num ponto de vista de que isso não é para você, de que você não é merecedor, de que isso está errado, de que isso não pode. E aí, muitas vezes, o que as pessoas fazem? Acatam. Entendem isso como verdade. E aí, se diminuem, se encurtam. Ficam dentro daquela caixinha de novo. Tão iguais e pequenas como aquela pessoa que há pouco julgava sem parar. E se você simplesmente parar de ouvir, ou simplesmente apenas ouvir e dar as costas e sair andando, mas não validar, não dar nenhum tipo de validação ao que as pessoas dizem, porque quando dizem, estão falando delas mesmas. E se vocês puderem criar aquilo que é a verdade para vocês, e quando alguém disser o contrário, simplesmente vocês usarem da ferramenta que vocês têm, tão simples e tão grandiosa, lá do Manual das Barras. Um interessante ponto de vista é o seu ponto de vista, que isto não é para mim, que isto não é para minha vida, que isto é muito caro, que eu não posso fazer isto. Quem é que disse que você não pode? Você pode tudo. Em 2 anos e meio de criações em Access, quantas coisas eu já pude destruir e descriar de pontos de vista que antes eu validava de outras pessoas e que hoje eu percebo que não é a minha realidade. É a realidade da limitação do outro. E que quando esse outro escolher mudar, ele vai mudar. Mas enquanto isso, eu tenho as minhas escolhas e eu posso fazer aquilo que for a leveza e expansão para a minha vida. O que de grandioso vocês já criaram nos últimos tempos, sem levarem em conta qualquer tipo de julgamento ou expectativa, projeções, separações de outras pessoas? Quanto vocês se permitiram nos últimos tempos? Quanto vocês se encurtaram? Então, se vocês puderem simplesmente destruir e descriar todos os pontos de vista que vocês tenham a respeito das limitações de recurso, de disponibilidade, de que isso é para mim ou não é para mim, de que outras pessoas, o que outras pessoas vão dizer se eu investir essa fortuna num curso de 4 dias. Mal sabem que isso não é nada perto de outros investimentos vários. Sim, Ellen? Ellen, alguma pergunta? Então, quando você simplesmente cria essa potência e traz tudo isso que é você à tona, as pessoas percebem que você mudou, as pessoas percebem que não podem mais te parar, as pessoas percebem que não podem mais te controlar. E como diz o Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, as pessoas podem se afastar de vocês e vão. Elas saem da vida da gente. Não podem mesmo. mais te controlar. Sim, Márcia. É verdade isso, elas saem da vida da gente. Saem. Porque elas percebem que não podem mais ter aquela previsibilidade que elas julgavam ter de nós. Pessoas julgam
certa Para mais forma. historinhas delas, né? Sim, sim. As pessoas julgam que elas sabem tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que devemos fazer, tudo aquilo que não devemos fazer. E quando criamos escolhas a cada 10 segundos, pessoas ficam simplesmente perdidas e não sabem mais como lidar. E aí, num primeiro momento, o que elas fazem? Elas procuram te encurtar de novo. Procuram te pressionar para te voltar de novo para aquilo que elas sabem, para aquilo que elas julgam saber de quem é você. Quando elas percebem que isso não é mais possível, porque escolhemos a cada 10 segundos e tudo bem, elas perdem esse poder que, na verdade, elas nunca tiveram, mas pensavam que tinham em algum momento, e saem de perto de cada um de nós. Porque não podem mais lidar com aquilo que nós somos. Tudo aquilo que antes nós validávamos de pontos de vista, de criações, de qualquer tipo de julgamento, criávamos escolhas que as pessoas já sabiam como seria ou como não seria. Tudo isso deixa de existir. E aí a pessoa não enxerga mais o outro. Na verdade, ela deixa de enxergar aquilo que ela tinha de projeção e expectativa do outro. Né? Porque o outro passa a ser aquela pessoa que muda todo o tempo. Como seres energéticos infinitos e complexos que nós somos. Quando essa projeção e expectativa e quando essa questão de controle que essa pessoa julgava em algum momento ter se desfaz, ela se afasta. Ela se afasta porque não mais encontra um ponto de similaridade. Ela não encontra mais um ponto que ela diga, nossa, eu olho você, eu vejo você, eu reconheço você. E isso diz respeito a quem? A nós ou ao outro? Ao outro. As projeções e expectativas que o outro tem de nós. Quando a gente escolhe a cada 10 segundos, e por isso a escolha é tão grandiosa, as pessoas ficam com essa percepção de que não nos reconhecem e de que não nos conhecem mais, porque simplesmente nós não somos mais previsíveis como elas julgavam que deveríamos ser. Que deveríamos ter sempre as mesmas escolhas, sempre as mesmas atitudes, sempre o mesmo posicionamento sobre todas as coisas. E quando escolhemos mudar sempre, as pessoas não mais nos enxergam, não nos encontram mais. E como fazemos com pessoas assim? Se for uma pessoa a quem você não tem muito apreço, simplesmente tenha gratidão e tchau. Se é uma pessoa que você deseja ter ainda no teu convívio e que você percebe que de alguma forma essa pessoa está se afastando por não enxergar mais você, converse energeticamente com essa pessoa, dizendo a ela que você é quem você é e que você não deixou de ser aquela pessoa que aquela a quem você gosta, a quem você tinha afinidade, julgava que você era. E aí, quando você manda esse tipo de mensagem, olha, eu sou o mesmo, eu estou aqui, eu ainda sou eu, com infinitas escolhas de possibilidade, mas eu ainda sou eu. A pessoa se acalma, ela tira toda aquela barreira que antes ela colocava por não mais conseguir te reconhecer, por não mais conseguir te controlar,
por não mais saber quais serão suas escolhas. E aí ela te enxerga de novo. É isso que eu queria saber. Para de te julgar, para de te maltratar, para de querer sair de perto de você. Então, Márcia, essa questão do se afastar é comum por conta de todos os pontos de vista de controle que as pessoas têm sobre nós. De uma forma direta ou indireta, as pessoas têm essa projeção e expectativa de que sabem quem nós somos, como vamos agir, quando, onde, com quem, de que forma. E isso não é real. Tudo isso está saindo de dentro da cabeça de cada pessoa. Não diz respeito à realidade do outro. E quando a pessoa percebe que nós escolhemos sem parar, nada disso entra ou se alinha com as projeções e expectativas que ela tinha dentro daquele controle que ela julgava ter. Porque, é verdade, ninguém tem controle de nada nessa vida. De nada. Mas as pessoas têm essa percepção de que podem controlar as situações, de que podem controlar as pessoas, de que podem saber como algo vai começar e terminar. E quando isso se desfaz, quando isso desmorona, a pessoa não sabe lidar com isso e aí ela vai embora. E vai embora para quê? Para procurar outra pessoa a quem ela possa ter o controle. Do ponto de vista dela, porque na verdade esse controle não existe, mas no ponto de vista dessa pessoa que tem o controle para si, que julga ter o controle como real, ela vai procurar aquela pessoa que tem aquela previsibilidade que ela procura, que age sempre da mesma forma que ela espera que seja, dentro das projeções e expectativas dela. Até o ponto que essa outra pessoa também passe a escolher a cada 10 segundos e mude sem parar. E aí essa pessoa que sempre busca o controle, ela vai também se afastar de novo. E assim ela vai procurando pessoas diferentes para ter esse controle que na verdade não existe. Como que a gente diminui, destrói e descria tudo isso? Fazendo o processo verbal para controle. Correndo barra de controle. Fazendo o processo verbal de projeções e expectativas. Que nós temos de nós mesmos, que os outros têm de nós. E que nós temos dos outros, porque nós também temos dos outros, né? A gente fala muitas vezes desse caminho inverso, como se os outros sempre fizessem algo para nós, mas existe também o outro lado, de nós para fora. Então, todas as projeções e expectativas, tanto de nós com nós mesmos, como de nós para com os outros, o que esperamos dos outros, e o que os outros esperam de nós, quando a gente destrói e descria tudo isso, tudo fica mais leve. Tudo fica mais real. Fica sem todo aquele véu que impedia que a gente pudesse enxergar a realidade como ela é. E esse é um dos conceitos que a gente fala durante o fundamento, que é a respeito dos implantes distratores. E aí, quando você consegue lidar com tudo isso com mais leveza e com mais facilidade, dificilmente você vai se ver entrando nesses implantes sem ter a consciência de que entrou e sem ter a escolha de que você pode sair deles. Então, todas essas ferramentas e muitas outras mais, assim como o síntese energética da comunhão, que é uma gravação de um atendimento que só o Dr. Dan Heer faz, que nós passamos durante a classe do fundamento. Vocês
recebem durante a classe, né, essa gravação para vocês ouvirem e passarem por essa sessão, que mesmo sendo uma gravação, é tão forte quanto se fosse presencial. E nesse síntese energética da comunhão, você recebe toda a contribuição dele dentro daquilo que é a leveza para o teu ser, para cada um de nós como seres infinitos que somos. E enquanto isso acontece durante o curso, vocês estão trocando também processo corporal e eu vou passando também em cada um dos corpos para trabalhar um pouco essa questão do síntese energética da comunhão em cada um, algo que vimos, né, a partir dessa classe do maestro. Então, é possível trabalhar agora um pouco mais especificamente tudo isso em cada um de vocês durante a classe do fundamento e durante especificamente esse momento do ESC. Então, é uma série de presentes durante 4 dias para que cada pessoa possa se empoderar de ser quem é, dissolver camadas e mais camadas de limitação, de questões que ainda impeçam cada um de criarem muito mais do que jamais foi possível até agora. E que é possível criar uma realidade inimaginável, uma realidade sem julgamento, uma realidade sem projeção e expectativa, uma realidade sem trauma e drama. Sim, é possível. Então, todos vocês que escolherem, para você, Márcia, que é daqui de Campinas, a próxima turma será agora no feriado do dia 12, de 10 a 13, lá na sala. Então, se você escolher estar conosco, venha de 10 a 13. Teremos essa outra classe em Porto Alegre, agora no mês de novembro, de 7 a 10 de novembro. E todos são bem-vindos, inclusive crianças, desde que a pessoa tenha o requisito da classe de barras. Todas as pessoas são bem-vindas nessa classe avançada, inclusive crianças, com a mesma política. Então, crianças até 15 anos acompanhadas de um adulto pagante, tendo o requisito da classe de barras, não pagam. E com 16, 17 anos, pagam 50% do valor. Eu sou Roberta De Angelis, facilitadora certificada de Access e maestro, e estou com vocês hoje conversando sobre o fundamento. Quaisquer outras dúvidas que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com a Daiane, que é a host de nossa classe em Porto Alegre, e ela pode esclarecer para vocês questões técnicas e quaisquer outras dúvidas específicas que vocês tenham, qualquer contribuição que vocês requeiram, estou à disposição também. Esse Zoom será gravado, foi gravado, né? Então, eu vou subi-lo já para o link do YouTube e ficará disponível para vocês assistirem novamente a qualquer tempo. E nos vemos por mensagens pelo WhatsApp, pela página do Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e nas classes próximas do Fundamento em Campinas ou Porto Alegre. Tá bom? Gratidão por vocês terem estado aqui por esses poucos instantes e nos vemos nas próximas criações. Márcia, nos vemos terça-feira, se você puder. Eu vou sim. Nos vemos terça. Tá bom. Beijo. Beijo. Obrigada.